Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma TPC da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Eu sou Danilo Caetano, professor especialista em currículo, juntamente com Marcelo. Bom dia, Danilo, bom dia a todos e a todas. Bem, como o Danilo acabou de apresentar, eu sou o Marcelo Navarro, aqui especialista em currículo, na área de matemática. Estaremos aqui conduzindo essa TPC da área e componente matemática. A nossa TPC está pautada na questão da abertura que nós acabamos de fazer, o acolhimento, os objetivos, conceito e ressignificação do conselho de classe. Vamos fazer uma revisitação à resolução número 143, de 20 de dezembro do ano passado. Traremos também os vídeos de dois especialistas na área da educação, uma especialista do Instituto Vanzolini e outro professor do INE, da USP. Também traremos as questões das boas práticas, lembretes e as nossas referências. Vamos pensar nesse momento em conselho. Nesse ponto de reflexão, vamos usar uma frase de Paulo Freire: mudar é difícil, mas é possível. Vamos pensar que a gente precisa rever os nossos processos que fizemos até agora, analisar o que deu certo, o que deu errado e partir de um novo começo. Então lembre-se, mudar é difícil, mas é possível. Bem, os objetivos, eles estão descritos da seguinte forma, que é refletir sobre o conselho de classe ano e série, considerando o desenvolvimento integral dos estudantes. Esse é um dos objetivos. O outro é retomar os procedimentos avaliativos da formação geral básica, que é a resolução 143, de 20 de dezembro de 2021. Nós vamos trazer novamente essa resolução e compreender a utilização dos instrumentos de avaliação para direcionar o processo de ensino e aprendizagem das atividades matemáticas. Então, nós trazemos esses três objetivos desta ATPC. Conceito e ressignificação do conselho classe, ano, série. Para tanto, a equipe escolar deve explicar no registro deste: quais estudantes estão com baixa frequência? Por que com baixa participação? Então, assim, primeiro a gente tem que fazer uma análise do motivo dessa frequência. Quais habilidades não foram desenvolvidas adequadamente e precisam ser retomadas? Não quer dizer as habilidades que vocês não contemplaram, e sim aquelas que foi contemplada, todas foram absorvidas pelos alunos? Quais eu preciso fazer uma retomada? Por que o processo de ensino e de aprendizagem não gerou as aprendizagens esperadas? Aqueles estudantes, quais as causas? Então, eu preciso analisar das habilidades que eu desenvolvi ao longo do bimestre, os processos que eu apliquei esse desenvolvimento, quais foram os fatores que gerou alguma dúvida no aluno, quais são os fatores que gerou uma não compreensão nesse aluno, quais são os Hoje está difícil. Hoje está bem difícil. Vou voltar do começo. Conceito e ressignificação do conselho, classe, ano, série. Para tanto, a equipe escolar deve explicar, no registro deste, quais estudantes estão com baixa frequência, por que estão com baixa participação. Então, eu preciso analisar o motivo dessa baixa frequência. Eu preciso analisar o motivo da baixa participação. O que está acontecendo com esse aluno? Quais são as habilidades que não foram desenvolvidas adequadamente? Notem, não estou falando das habilidades que não foram aplicadas, e sim aquelas que foram aplicadas e os alunos tiveram alguma dificuldade. Quais são as que eu preciso retomar? Isso tem que estar muito claro agora nesse segundo bimestre, porque já passou o primeiro e o segundo. O que eu preciso retomar? Porque o processo de ensino e de aprendizagem não gerou a aprendizagem esperada. Então, eu preciso analisar quais são os métodos, quais são os processos que eu apliquei durante as minhas aulas e fazer uma retomada.
Quais são os novos métodos que eu vou utilizar? O que aconteceu que esse meu aluno não gerou a aprendizagem que eu esperava? Quais são os encaminhamentos propostos para um próximo bimestre ou semestre? Ou seja, a partir desse momento, o que eu planejo para daqui para frente? Quais são os meus pontos de partida? O conselho, portanto, mais do que definir sobre a quantificação, deve analisar as ações realizadas, ou seja, quais foram todos os processos que eu executei, identificar os problemas de ensino e aprendizagem e engajamento dos estudantes. Então, notem, eu preciso analisar quais foram os problemas que eu tive nesse primeiro e segundo bimestre, para a partir desse momento tomar um caminho diferente, buscar novas formas de superação das dificuldades. Viemos de um processo difícil por causa da pandemia, então, aqui está mais um motivo para a gente poder analisar o projeto de vida de cada um dos estudantes. A perspectiva dele é muito importante nesse momento. A partir das orientações, as estratégias definidas pela equipe escolar para a superação das dificuldades de aprendizagem e de engajamento dos estudantes obtiveram o resultado esperado? Analisem quais foram as definições que eu tinha lá no primeiro e no segundo bimestre. Eu alcancei? Caso contrário, a gente precisa rever aonde estão as minhas pequenas falhas. Em que medida as expectativas de aprendizagem estabelecidas no planejamento de 2022 para o primeiro e segundo bimestre foram alcançadas? Ou seja, eu preciso analisar quais foram as partes que eu não contemplei, para poder já pensar nesse meu terceiro bimestre que vai começar. Vamos falar agora sobre o conceito. O conselho de classe, ano e série é um órgão colegiado, presente na organização da escola, o qual reúne periodicamente os professores dos diferentes componentes curriculares, juntamente com a equipe gestora da unidade escolar, os estudantes, os pais responsáveis, para refletirem conjuntamente e avaliarem o desempenho pedagógico. O regimento da unidade escolar deve regulamentar a participação e a quantidade de estudantes e pais que participarão do conselho de classe. 2. Conselho de classe é um órgão deliberativo sobre objetivos a serem alcançados, uso de metodologia e estratégia de ensino, projetos, coletivos de ensino e atividades, formas, critérios e instrumentos de avaliação, utilizados para o conhecimento dos estudantes. Formas de acompanhamento dos estudantes em seu percurso nas etapas. Critérios para a apreciação do desempenho dos estudantes ao final das etapas. Elaboração de ficha de registro do desempenho dos estudantes, objetivando seu acompanhamento no decorrer dos ciclos. Informação aos pais. Notem, é extremamente importante o conselho de classe. Formas de relacionamento com a família. Adaptação curricular para os estudantes público-alvo da educação especial. Propostas de organização dos estudos complementares. Gestão democrática. O conselho de classe deve estar em consonância às concepções cognitivas, sociais e emocionais. Portanto, de forma alguma deve ser ignorados os desafios individuais e coletivos de todos, os que participam no processo educativo, gestores, docentes, funcionários, estudantes e pais. Então, nesse conselho, é o meu ponto de partida, ou seja, eu posso analisar tudo o que aconteceu, pensando sempre no pedagógico do aluno, e traçar novos caminhos para o meu terceiro bimestre. Vamos tratar agora sobre a resolução número 143, de 20 de dezembro do ano passado. Inclusive, esta resolução foi discutida e apresentada em ATPCs anteriores, né, que foca sobre o processo avaliativo e a frequência dos estudantes do ensino médio na formação geral básica e nos itinerários formativos de aprofundamento curricular. Né? Não só de aprofundamento curricular, também abarca no âmbito geral dos itinerários formativos. Tá? Então,
conforme vocês estão aí vendo na tela, que essa resolução fala sobre os procedimentos avaliativos, né, como a minha fala anterior, dos estudantes do ensino médio na formação geral básica e dos itinerários formativos. E, como vocês podem ver, nós vamos tratar quatro artigos são discutidos, ou seja, são prescritos nesta resolução, que é o artigo 4, que é o aproveitamento escolar do estudante, que abarcará a avaliação do rendimento e a verificação da frequência. Tá? Acredito que nesse artigo 4 não há novidade em relação à questão da avaliação e da verificação da frequência. Isso você já tem um conhecimento há um bom tempo. E o artigo 5, que descreve, para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração independente do rendimento, será exigida a frequência mínima de 75%. Também, esse artigo traz essa questão do rendimento e da frequência, que também não há novidade em relação a essa questão do processo avaliativo que vocês, há um bom tempo, já vêm trabalhando. E nessa questão do rendimento escolar e também da frequência, a formação geral básica ela terá uma carga horária anual, com registro de notas bimestrais, e ao final do ano letivo, em escala numérica de notas em números inteiros, de 0 a 10 por componente curricular. Tá? Então, vocês podem ver que na formação geral básica tem essa escala numérica por componente curricular ao final do ano letivo e com registro de notas bimestrais. Então, aí no artigo, no parágrafo 1º dessa resolução. E também, no que tange aos aprofundamentos curriculares, os itinerários formativos, esta organização é semestral e deve ter registros bimestrais de notas em escala numérica, de notas em números inteiros, de 0 a 10, por componente curricular. Você vê que nós estamos deixando o grifo nosso, que é a questão dos aprofundamentos curriculares, que essas organizações são semestrais, registros bimestrais, de nota em escala numérica, tá? De 0 a 10, por componente curricular. E o registro final da unidade curricular expressa em uma única menção com as seguintes definições operacionais, conforme nós vamos apresentar para vocês. Tá? A primeira menção, que é o aproveitamento total, que é o AT. Aqui quer dizer esse aproveitamento total, segundo a resolução 143. Tá? O estudante obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Tá? Então, essa primeira menção é AT. Tá? A segunda menção, que é o aproveitamento satisfatório, o AS. O estudante obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular. Então, a menção 1, AT, e a menção 2, AS. Tá? Em continuação, a resolução, o AR, né, o AR, que é a terceira menção, que é aproveitamento regular, o estudante obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Esta é a terceira menção. E na quarta menção, que é aproveitamento insuficiente, o AI. O estudante obteve desempenho insuficiente no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular. Então, aí nós trazemos para você, nós buscamos, revisitamos, ou seja, a resolução 143, falando dessas menções, a questão da frequência dos estudantes, né, nos itinerários formativos de aprofundamento curricular e na formação geral básica. Bem, nessa perspectiva da questão da menção, vale salientar que a unidade curricular, onde tem os componentes, os professores que atuam nessa unidade curricular, em conjunto, em consenso, eles vão se organizar e, assim, definir essa menção em conjunto dessa unidade curricular para o estudante. É bom utilizar esse aspecto dessa menção em conjunto, tá, com os pares, com o professor daquele componente, que vai atribuir ao aluno essa menção de acordo com a resolução aqui 143. E na sequência, que vocês podem ver,
ainda dentro desse âmbito da Resolução 143, o parágrafo 3º, os componentes curriculares dos itinerários formativos, tanto do Inova como da expansão da carga horária, a questão da orientação de estudos, língua inglesa, educação física, tem carga horária anual, com registro de notas bimestrais em escala de engajamento total, ET, engajamento satisfatório, ES, e engajamento parcial, EP. E diante de toda dessa explanação, da perspectiva que o Danilo trouxe do conceito e ressignificação do conceito de classe, ano e série, e também da resolução 143, revisitando essa resolução, nós vamos trazer falas de especialistas que abarcam a questão da avaliação. O primeiro vídeo será da especialista da Manzolini, que é a Celina Fernandes Gonçalves, né? Ela possui graduação e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, graduação em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado na área de Sociologia pela Universidade de São Paulo. Também atualmente especialista em educação e colaboradora da Fundação Carlos Alberto Manzolini. Também foi coordenadora de projeto da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos para implementação curricular. Tá? Vamos ao vídeo? Olá, professores. Eu sou Celina Fernandes. Fiquei muito honrada de receber esse convite da diretoria de Guarulhos Norte. Me pediu para conversar um pouquinho com vocês sobre a avaliação formativa, né? Eu acho que quando a gente vai falar de avaliação hoje, né, principalmente formativa, né, como me parece que é a questão que vocês estão discutindo nesse momento, né, não dá para a gente começar a falar sobre isso sem que a gente fale o que aconteceu com a educação nos últimos anos, né? São dois elementos que me parecem fundamentais para a gente pensar na avaliação formativa. Um elemento que é o foco que a gente tem colocado hoje no processo de ensino-aprendizagem, né, na aprendizagem. A gente sabia que alguns conteúdos são importantes e que deveriam ser ensinados e aprendidos, né? Porque é a partir da avaliação formativa que a gente vai criar, bolar, planejar, elaborar que a gente vai ensinar, né? O nosso objeto de ensino e como que a gente vai ensinar também, né? Quais são as estratégias das quais a gente vai lançar a mão? Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque uma das funções da avaliação formativa, e é essa que eu gostaria de destacar hoje aqui, se vocês quiserem depois destaco outra, se vocês acharem necessário, mas queria destacar essa. Uma das dimensões, né, e das funções, então, da avaliação formativa é buscar levantar evidências dos saberes dos alunos, dos saberes e dos não saberes dos alunos, né? E para isso, né, é preciso que a gente crie situações que sejam situações em que efetivamente a gente vai conseguir verificar se aqueles alunos com os quais trabalhamos sabem, conhecem, e em que medida conhecem, né, aquele objeto de conhecimento em questão, né? Como que a gente faz isso, né? Eu posso fazer uma prova? Pode. Você pode fazer uma prova, embora não seja o instrumento avaliativo mais justo, mais honesto nesse momento, né? Porque geralmente uma prova a gente faz para avaliar depois de um determinado processo, né? A gente faz para avaliar se os alunos aprenderam aquilo que nós ensinamos, né? Nesse momento, né, de coletar evidências, o melhor seria que a gente propusesse algum instrumento em que a gente pudesse efetivamente observar as habilidades que os alunos já têm, os conhecimentos que os alunos já têm, né? Então, cada um, na sua área de conhecimento, vai poder identificar aquilo que efetivamente interessa para os objetos de conhecimento que você selecionou, né? Então, eu vou falar de um objeto de conhecimento, mas vocês podem, obviamente, pensar naqueles objetos que são significativos para vocês, né? Eu vou pensar na leitura, porque a leitura é muito cara para mim, a leitura é um dos elementos fundamentais para que eu possa observar aquilo que os alunos estão fazendo, né? Como é que eles estão lendo esse texto, né? Então, esses critérios, eles dizem respeito, obviamente, às características daquele texto, aquilo que ele pode trazer enquanto contribuição para os alunos, né? Enfim, eu então elaboro esses critérios e eu vou acompanhando, né, a leitura dos alunos em grupos, ou eu vou depois fazer uma síntese daquela leitura compartilhada que eu acabei sendo a orientadora, né? Acabei orientando essa leitura ao longo da aula, né? A elaboração desses critérios é que é a grande sacada, né? Porque eles não são, então, critérios que os alunos já devam saber. Quer dizer, eles não são critérios
que me ajudam a observar o resultado de um processo de avaliação. Mas eles são critérios que me ajudam a observar o quanto aquela proposta de ensino, né, o quanto ensinar o aluno a ler, por exemplo, um texto expositivo, de fato é uma, vou chamar de necessidade daquele grupo de alunos. Quer dizer, o quanto aquele grupo de alunos vai aprender. Eu queria dizer que a avaliação formativa, ela é esta que nos permite caminhar, né? Ela nos permite avançar no processo de ensino, de aprendizagem. A avaliação formativa é esta que caminha conosco, né? Ela não acontece só num determinado momento do processo de aprendizagem, né? Do processo de ensino-aprendizagem. Ela acontece em vários momentos, né? Nos momentos em que eu quero coletar evidências para saber se aquilo que eu vou ensinar faz sentido, né? E também para coletar evidências do que foi aprendido e do que ainda não foi aprendido pelos alunos, para que eu possa dar continuidade a esse processo. E também, às vezes, ela é importante para coletar evidências sobre as estratégias de que eu lancei em mão. Será que essa estratégia ela foi a melhor estratégia para ensinar determinado conteúdo ou não? Enfim, é isso. Eu espero ter sido suficientemente clara, né? Um forte abraço, um bom trabalho a todos. Agora, vamos ao vídeo do professor Eduardo Colli. Possui bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Matemática pelo INPA e doutorado em Matemática pelo INPA. Tem experiência na área de matemática com ênfase em sistema dinâmico, particularmente em dinâmica unidimensional e em baixas dimensões. Atualmente é professor livre e docente do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Dedica-se a atividades ligadas à divulgação da matemática, destacando-se a direção da matemática do INE, USP. Vamos ao vídeo? Meu nome é Eduardo Colli, eu sou professor na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática e Estatística, no Departamento de Matemática Aplicada, desde os anos 2000. Né? Eu sou diretor da Matemateca, para quem não conhece pode procurar na internet, é um acervo de objetos expositivos para motivar para a matemática. Vocês podem ter um site e tem um Instagram. E como a gente vai falar de avaliação aqui, por 1 ano e meio, só para vocês terem essa referência, por 1 ano e meio, uns 10 anos atrás, eu coordenei a avaliação nacional do ProfMat, que é o mestrado profissionalizante em matemática. Bom, mas eu queria fazer algumas reflexões que eu acho que são universais e valem em contextos distintos, né? A questão da prova para os alunos, né, exceto alguns poucos, né, sempre tudo muito dramático, né? A gente acaba um pouco tentando culpar ou os alunos, né, pelo mau desempenho. Às vezes, se a gente tem autocrítica, a gente se culpa, né, pelos resultados das avaliações, mas eu acho que, de fato, muitas vezes o que está acontecendo é um certo desencontro entre professores e alunos. Assim, qual que é o ideal, a expectativa dos professores? Eles querem que os alunos prestem atenção na aula inteira, que pensem sobre o assunto em casa, que revisem a matéria, que façam os exercícios, que tragam suas dúvidas, até eles terem entendido tudo, e que estejam aptos, no dia da prova, a pensar em novos problemas relacionados àquele assunto, problemas que eles nunca resolveram, porque a gente quer ver se eles sabem pensar sobre aquele assunto. Os alunos, por outro lado, né, eles estão na aula, às vezes eles se distraem, de repente eles perdem uma explicação importante, já não se localizam, têm vergonha de perguntar. Os professores não são virtuosos também, né? Tem aquele que vai muito rápido, tem aquele que dá sono, tem aquele que é confuso. Aí vai para casa, não tem tempo para fazer os exercícios com cuidado, porque está fazendo outras 10 disciplinas. E aí chega no dia da prova, eles falam assim, nossa, mas essas questões aqui, eu nunca estudei isso, eu nunca vi, isso aqui não tem nada a ver com a matéria, enfim. Então, a gente tem esse desencontro. Claro, eu não vou falar aqui sobre o momento da aula, que também é toda uma questão, né? Coisas em jogo. Mas eu vou falar da avaliação, né? Que é o assunto para o qual eu fui chamado. E o que eu quero focar é justamente nessa questão do ineditismo, porque para os alunos, às vezes, a questão da prova é como se fosse nunca vista, né? Inédita. E o professor, por outro lado, acha que naquele momento o aluno tem condição de resolver aquele problema, porque ele aprendeu, ele deveria ter aprendido uma série de coisas para resolver aquele problema, envolvendo, inclusive, conceitos de outros anos, de outros momentos da vida escolar. Né? O professor acha também que, bom, se esse assunto era do 9º ano, ele está no 1º do ensino médio, então ele deveria aplicar aqui dentro. Né? Eu queria mostrar 2 exemplos. Um é uma questão, deixa eu compartilhar a tela.
e que é o processo de fabricação do instrumento musical chamado triângulo, que é aproximadamente um triângulo equilátero, exceto aquele finalzinho que está cortadinho, né? Claro que, em geral, tem uma inversãozinha aqui, né? Em geral, você tem o tamanho do lado do triângulo equilátero, o perímetro vai ser 3 vezes isso, e você quer saber a altura. Esse é o cálculo natural. A dedução que você faz é essa, da relação entre as duas coisas. Então, aqui, simplesmente, é a inversão dessa relação que está aparecendo. O contexto aqui ele é interessante para ensinar o aluno de que essas coisas podem ter aplicações. Agora, outro exemplo que eu vou dar, que aqui é uma questão da UBMEP, né, porque tem duas questões de aquecimento, digamos assim, mas a questão C, essencialmente, vai pedir o volume da água em função da altura que ela está alcançando, da altura da superfície dela, de pensar, etc. Então, é desse tipo de questão que eu falo. Quer dizer, se o professor chega, ensina área de figuras planas, eventualmente alguma coisa de volume para poder fazer a redução, e aí chega com essa questão. Tudo isso tem que se articular de uma vez só para resolver, né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que tem uma certa tensão aí, né? O aluno que quer se sentir seguro, então ele gostaria muito que os exercícios fossem todos parecidos, né, para poder fazer mecanicamente, que é um desejo humano, né, de automatizar e simplificar ao máximo tudo que o ser humano tem como obrigação. Aliás, esse é outro assunto, como é que a gente faz o aluno não sentir que isso é uma obrigação? Mas, do outro lado, o professor não quer que a mecanização seja o objetivo. Então, o professor está tentando passar um pouco a mecanização, que pode ser importante como uma etapa, mas se você quer caminhar para uma abstração adequada, né, com os conceitos se articulando, com liberdade, a mecanização é uma etapa, eventualmente, né? Eventualmente, nem ter a mecanização é o ideal, mas pode ser uma etapa para o aluno se sentir seguro, mas o professor quer mais. Mas eu acho que o importante é o professor ter consciência dessa tensão e, com cuidado, tentar levar a avaliação para aquele ideal que ele imagina, né, onde você tem essa articulação de ideias. Então, o professor tem que ter consciência de que os alunos têm medo, de que os alunos estão inseguros, e que eles, antes da avaliação, também têm que ser preparados para enfrentar situações, problemas, situações que não têm uma receita mecânica para ser resolvida. Enfim, mas a educação às vezes é simples, né? Ela é difícil de ser realizada, mas algumas ideias que estão envolvidas não são tão complicadas. É uma questão do dia a dia, de a gente conseguir aplicar e resolver esse tipo de tensão que existe nas nossas aulas e avaliações. Muito obrigado. Bem, diante dos vídeos que acabamos de assistir, nós vamos fazer uma breve discussão, ou seja, um breve relato sobre a questão da avaliação processual ou formativa. O que quer dizer essa avaliação processual ou formativa? Assim, como vocês podem ver e ler aí na tela, ela indica a prática de examinar a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em sala de aula. Ou seja, nas questões das produções, comentários, apresentações, as criações de trabalhos em grupos, tá? Os trabalhos individuais também, todo aquele processo de ensino e aprendizagem, né, tem que se olhar atento, como vocês já têm essa prática de estar observando o avanço do estudante em relação às habilidades que ele deve compreender e desenvolver no seu percurso educacional. A partir de hoje, vamos mostrar para a rede as boas práticas que estão acontecendo. A primeira dela é da Escola Maria Leone. Tema: Eu ensino e aprendo matemática. O projeto Anjos da Matemática 2022. A professora responsável é a Eliane Castor. Agora, o vídeo que conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Boa tarde, eu sou a professora Eliane Castor, professora de matemática da Escola Maria Leone, apresentando para vocês o projeto Anjos da Matemática. O projeto nasceu da necessidade do aluno tirar dúvidas, esclarecer as suas mais simples perguntas em matemática, mas tem muita timidez, tem muito receio. A observação dos anjos começa desde a diagnóstica, nos primeiros dias de aula. Aquele aluno destaque, que tem facilidades com cálculo e fica lá ocioso, é esse aluno que eu aproveito.
prefere sexto, sétimo, oitavos anos, aproveitar os nossos talentos que a gente tem em sala de aula e buscar novos talentos que estão escondidos, mas por timidez, né? Por algo que ele esconde, não mostra aí os nossos talentos matemáticos. Eu espero que eu alcance excelentes sucessos aí, notas no Maria Leone com esse projeto. Obrigada pela atenção e até mais. Bem, vamos agora aos nossos lembretes, né? Então, aqui só para frisar aos participantes dessa TPC, né, que a partir desse momento comece a separar seu material de boas práticas com a utilização de metodologias ativas para podermos compartilhar e socializar. Né? Nesse material pode ser um vídeo de no máximo 3 minutos ou fotos, assim como vocês acabaram de ver a prática da professora ali da Escola Maria Leone. Só lembrar que os materiais da TPC realizados encontram-se no endereço, né? Aí passa o nosso endereço da página, onde nós colocamos toda a formação e tudo que é pertinente à área e componente de matemática. E aqui nós temos as nossas referências que embasaram essa nossa construção, né, nesse nosso momento de estudo, junto com vocês, na parte do processo de avaliação e do conselho de classe ano e série desta ATPC da área de matemática e também componente. Aproveitando, já me despeço, tá? Que tenham uma boa formação e um bom desdobramento nas unidades curriculares. Passa a palavra, Danilo. Desejo a todos um ótimo dia. Agradeço esse tempo disponível para a gente e até o próximo ATPC da Diretoria de Ensino.